E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor de História do Colégio 01. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam saudáveis, tranquilos em casa. E a gente vai dar aqui prosseguimento às aulas virtuais que a gente está participando nesse período que não está tendo aula, né, presencial. Como a gente está um pouco avançado no conteúdo, né, a gente está falando sobre, a gente está no meio da Revolução Francesa, mais ou menos, eu decidi dar uma paradinha e voltar um pouco no tempo, entre aspas. Né? A gente já estava voltando no tempo porque é aula de história, né? Mas voltar um pouco no tempo para alguns assuntos que a gente já viu e rever um pouquinho e fazer uma revisão, né? E resolvendo questões. Então hoje eu vou falar um pouquinho de novo, sobre a parada da independência das três colônias e resolver algumas questões com vocês e rever alguns conteúdos, algumas coisas que não ficaram claras, talvez, é, responder questões e é isso. Vamos aqui começar? Eu vou compartilhar aqui a tela. Pronto, certo. Vamos lá. Nessa primeira parte a gente vai resolver os exercícios conceituais, beleza? Então, vocês podem ver aqui os exercícios todos. Aqui, pausem e tentem resolver, quem não tem um livro, né? E aí a gente vai começar a resolver, beleza? Primeira questão. A despeito de um monopólio ter existido nas colônias inglesas desde o início da colonização, as relações de dependência deterioraram-se com o passar dos anos, chegando as colônias a gozar de certa relativa liberdade comercial. Deste modo, quando, no século XVIII, o parlamento inglês tentou reativar as práticas mercantilistas, promulgando a Lei do Açúcar, 64, e a Lei do Selo, 65, entre outras, os colonos reagiram. A razão alegada pelos colonos para se opor a essas leis foi a resposta desse item é o item D. Fato de não estarem representados na Assembleia que votou os impostos. Porque o que havia, um dos princípios liberais, um dos princípios da Inglaterra, né, que também passou dos colonos, era o chamado taxation without representation, né? Deixa eu ver a parte aqui, né? Ou seja, eles defendiam, um partido liberal, um partido da Inglaterra também, que eles não precisavam pagar os impostos se eles não tinham dias sobre isso, eles não tinham como discutir isso com as outras pessoas do parlamento, né, os outros responsáveis pelo país. Já que eles não tinham essa representação na Assembleia, no parlamento, eles não se sentiam obrigados a pagar os impostos, a aceitar esse aumento de impostos calado, certo? E foi um dos motivos que eles acabaram se oposando a esse aumento de impostos novos, que acabou culminando com a independência, beleza? Segunda questão. Ela tem um trecho de um trecho que fala assim: conclamou todos os americanos a pegarem armas contra a Inglaterra e aprovou, dia 4 de julho de 1776, a Declaração de Independência, cujo principal autor foi Thomas Jefferson. O texto ele se refere ao segundo Congresso Continental. Lembra que teve o primeiro congresso, que o primeiro congresso eles mandaram uma petição ao rei pedindo os direitos, pedindo representação, e não foi ouvido. No segundo congresso, o congresso mais exaltado, eles romperam com a Inglaterra e declararam independência, né? E no dia 4 de julho eles escreveram essa declaração de independência, o Thomas Jefferson escreveu, e aí eles se separaram da Inglaterra, certo? Terceira questão. Em consequência dos gastos militares necessários para vencer a França na Guerra de 7 Anos, a Inglaterra entrou em um momento de grandes dificuldades econômicas. Para resolver essa questão, a monarquia aumentou a aplicação dos impostos sobre suas colônias na América. Esse fato resultou em graves consequências econômicas e políticas, que culminariam na independência das três colônias e pode ser o nascimento dos Estados Unidos da América. Sobre esse processo, é correto afirmar que o item correto é o item E. A Lei do Chá concedeu o monopólio do comércio do chá à Companhia das Índias Orientais inglesa, aumentando o preço do produto, certo? O que acontecia? Antes, vários, como é que eu posso dizer? Era possível comércio entre vários lugares diferentes. Você poderia comprar e vender o chá nas colônias de lugares diferentes, né? Podia comprar na Inglaterra, podia comprar nas Antilhas, podia comprar entre colônias. O que a Lei do Chá fez, ele concedeu um monopólio de comércio a uma empresa inglesa. Então, só a Inglaterra, através da Companhia das Índias,
orientais, aliás, poderia vender o café nas colônias, o chá nas colônias, certo? É, e isso acabou encarecendo o produto, porque estava limitando, né, a demanda, ou a oferta, aliás, porque só elas poderiam vender, certo? E essa lei acabou pressionando bastante também os colonos, porque o costume do chá era uma coisa muito disseminada por todas as colônias, certo? E todo mundo sentiu muito esse preço aumentar, que gerou mais satisfação, mais tensões, que acabaram gerando, né, começando a gerar as ideais de separação, beleza? O item 4, ele traz um trecho, se não me engano, de um texto, né? Ele fala assim: as origens já são mandadas, já se apressam os meirinhos. Entram por salas e alcovas, revistam e relatam roupas e livros, compêndios e dicionários e tratados eruditos sobre povos, sobre reinos, sobre invenções e concílios. E as questões perigosas da França e Estados Unidos, Mabley, Voltaire e outros tantos, que são todos libertinos. Eu estava lendo aqui mais pequeno, mais perto, porque o zoom está ele deixa mais distante as imagens, né? Aí fica um pouco mais difícil de ler. E aí eu continuo. A independência dos Estados Unidos teve grande repercussão no século XVIII, porque, resposta correta, aliás, diferente dos itens, você tem a frase, né? E você tem que decidir quais são as corretas, né? O primeiro item. Pela primeira vez, os princípios iluministas foram incorporados à Constituição, contribuindo para selar a derrocada do antigo regime. Isso está certo. Instituiu oficialmente a República Federativa Presidencialista, a divisão entre os poderes e a abolição da escravidão? Não. Não teve a abolição da escravidão nesse período nos Estados Unidos. Vai ser mais depois, muito depois. Item 3. Significou a primeira emancipação de uma colônia, o continente americano, serviu de modelo para outras lutas pela independência? Sim, está certo. E o item 4. Disseminou a postura colonialista ao se configurar como um movimento pacífico que contou com o apoio da França e da Espanha. Não foi um movimento pacífico, teve conflitos armados pesados, pessoas morreram e tal. Foi uma guerra, certo? Uma guerra de independência. Então, os itens corretos são o item 1 e o item 3, depois correto é o item B. E a quinta questão: todos foram criados iguais e dotados de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, liberdade e busca da felicidade. Sobre a Declaração da Independência dos Estados Unidos, sabe-se que item A, contraposto da região Locke, contrários à propriedade privada do meio de produção, não. Item B, juntamente à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 89, foi fundamental na queda do regime monárquico inglês, não. Item C, representou a vitória das ideias abolicionistas predominantes nas colônias do Norte, não. Reconheceu o direito do povo de alterar ou abolir governos tirando que respeitasse os direitos inalienáveis do homem. E a resposta correta é o item D. Só para ler o item: foi a primeira declaração a garantir a igualdade de direitos civis políticos às mulheres? Não. A resposta correta é o item D, né? Ele reconheceu o direito do povo de alterar ou abolir governos tiranos que respeitassem os direitos do povo, né, do homem, das pessoas. E apesar de ser um avanço, coisas como escravidão e coisas como direitos iguais políticos civis entre homens e mulheres demorar um tempo e demorar anos e até séculos para serem aprovados e conseguidos, né? Através de muita luta ainda. Então, nesse período não tem isso, certo? A resposta correta é o item D, beleza? Na próxima aula a gente vai resolver os exercícios contextualizados.